Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quero compartilhar com vocês o profeta Naum, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Esta é uma profecia a respeito de Nínive, o livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor se vinga, ele sabe irar-se. O Senhor se vinga dos seus adversários e guarda ira contra seus inimigos. Amém. Irmãos, nós vemos aqui o profeta Naum descrevendo um Deus zeloso e vingador, como lemos, um Deus poderoso que pune o culpado, pune os seus inimigos, os seus adversários. Como nós lemos aqui no início, esta é uma profecia a respeito da cidade de Nínive, aquela mesmo que o profeta Jonas havia pregado. E na época de Jonas, nós vemos que a cidade se arrependeu. E isso foi mais ou menos 100 anos antes do profeta Naum. A cidade de Nínive se arrepende quando ouve a palavra de Deus por meio do profeta Jonas, e Deus os absolve, Deus os perdoa e guarda eles e livra eles. Todavia, o arrependimento daquela cidade de Nínive não criou raízes profundas. Logo, aquela cidade se esqueceu do seu arrependimento e voltou a praticar más obras. Se tornou mais uma vez inimigo de Deus. E aí vem o profeta Naum e prega contra esta cidade, e essa cidade é destruída. Essa cidade cai nas mãos desse Deus zeloso e vingador e é destruída. Para explicar rapidamente esse contexto, Nínive era a capital da Assíria, o Império Assírio, que subjugou o reino do norte, o reino de Israel, e desagradou a Deus, subjugou outros povos. E aí nós vemos aqui no profeta Naum Deus punindo Nínive e a Babilônia tomando eles e destruindo a Assíria, destruindo a cidade de Nínive. Muito bem, explicado esse contexto rapidamente, vamos destacar algo muito interessante. E é justamente a atitude da cidade de Nínive, de não perseverar no seu arrependimento. E isso é muito grave, porque muitas vezes as pessoas imaginam que eu sou cristão e se nomeiam cristão, ou muitas vezes até se arrependem dos seus pecados e são livrados do mal, são recebidos por Deus. Todavia, esse arrependimento não cria raízes e logo voltam a praticar obras más. Isso é muito grave e eu e você, irmãos, temos que ser vigilantes, porque aquele que há de vir virá. Ele julgará os vivos e os mortos. E, logicamente, falo do nosso Senhor Jesus, que vai vir nas nuvens com seus santos anjos e julgará toda a terra. O fato é que aquele que não perseverar em arrependimento, aquele que não perseverar em obediência a Deus, se torna inimigo de Deus, como Nínive se tornou. Outrora aquela cidade que fora perdoada, outrora aquela cidade que fora livrada do mal por Deus, por ignorância, porque a cidade, lá em Jonas, a informação é de que a cidade era ignorante, não conseguia discernir a mão direita da mão esquerda, ou seja, o bem do mal. O fato é que Deus os livra, os dá a oportunidade de arrependimento e os livra e os absolve. Mas nós vemos na história que essa mesma cidade se esquece desse perdão, desse arrependimento e volta a praticar más obras. E aí Deus simplesmente é justo, é zeloso e se vinga. Não deixa que Nínive destrua Judá e usa a Babilônia para destruí-los. Então, irmãos, colocando individualmente para nós que seguimos Cristo, se não continuarmos seguindo a Cristo, se nos esquecermos da absolvição, do perdão dos nossos pecados,
nós acabaremos como Nínive. Nós seremos julgados por Deus e Deus destrói os seus inimigos. Logicamente, nós seremos punidos e seremos tidos como culpados caso não perseveremos em obediência a Deus. E isso muitas vezes é algo que se diz pouco. A ira de Deus, a vingança de Deus sobre aqueles que são seus inimigos. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, verso 4, ele diz o seguinte: esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Então, os inimigos de Deus colherão destruição, repentina destruição, assim como nós vimos que aconteceu com Nínive. Então, irmãos, que nós pensemos nisso, que nós nos arrependamos e criemos raízes de arrependimento, perseverando em obedecer ao Senhor, para nos constituir amigo de Deus e não inimigo, pois o fim daqueles que se constituem inimigo de Deus é destruição. Amém? Pensemos nisso, irmãos, e continuemos pedindo graça do Senhor sobre nossa vida. Um forte abraço.